Nas suas Bíblias, lá em Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo 25. Nós vamos ler e meditar do verso 1 até o verso 11. Gênesis capítulo 25. Nós vamos encerrar hoje essa série de pregações que veio lá desde o capítulo 12 de Gênesis, falando sobre a vida de Abraão. E hoje nós vamos pensar sobre esse Deus que é um Deus de promessas, um Deus que cumpre as suas promessas. Diz assim a palavra do Senhor: Abraão casou com outra mulher que se chamava Quetura. Ela lhe deu à luz a Zinrã, Joquzã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Joquzã gerou Seba e Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letussim e Leumim. E os filhos de Median foram Efer, Enoque, Ábida e Elda. Todos esses foram filhos de Quetura. Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Porém, aos filhos das concubinas que tinha, Abraão deu presentes. E ainda em vida os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra do Oriente. Os dias de vida de Abraão foram 175 anos. Abraão expirou e morreu após uma longa velhice, e foi reunido ao seu povo. Os filhos dele, Isaque e Ismael, sepultaram na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, em frente a Marré, o campo que Abraão havia comprado dos filhos de Et. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, o filho dele. Isaque morava perto de Ber-lai-roi. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por esse tempo diante do Senhor, obrigado pelo privilégio que temos de glorificar o Teu nome, de adorar ao Senhor, de colocar os nossos corações na Tua presença, ó Pai. Nós queremos louvar ao Senhor pelo privilégio que temos de, nessa hora, adorar o Teu santo nome, ó Pai. Pedimos ao Senhor que o Senhor ministre aos nossos corações com poder, com graça, ó Pai. Nós assim louvamos o Teu nome em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos então hoje encerrando essa série de pregações que vem lá de Gênesis capítulo 25. A gente viu que lá em Gênesis, aliás, vem lá de Gênesis capítulo 12 e encerra agora em Gênesis capítulo 25. Lá em Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão, Ele chama ainda Abraão para ir para uma terra que Ele ia mostrar, e ali Ele ia fazer dele uma grande nação, ia ter descendência, ia ser abençoado, e etc, e etc, e etc, etc. Há várias promessas de Deus instituídas a Abraão ali em Gênesis capítulo 12, que depois são reafirmadas em vários capítulos e expandidas em outros capítulos. Aqui nós estamos vendo o último relato da vida de Abraão. E o que nós vamos pensar nessa manhã é como Deus cumpre as suas promessas. Como Ele de fato cumpre as suas promessas. Então olha lá, em primeiro lugar, a gente tem um relato aqui que parece estranho para nós. Porque olha só o que diz. Abraão casou com outra mulher que se chamava Quetura. Quando a gente lê esse texto de cara, dá a impressão que Sara morreu e que ele foi lá e casou com outra mulher chamada Quetura. Mas não é isso que aconteceu. Por que a gente sabe que não é isso que aconteceu? Porque aqui vai dizer que Quetura teve vários filhos. E que ele ainda em vida dispersou esses filhos de Quetura para longe de Isaque. Então, esses filhos aqui, eles já estavam numa fase adulta para que Abraão pudesse dispersá-los para lá. E quando Sara morreu, Abraão tinha mais ou menos 130, 140 anos, alguma coisa entre 130 e 140 anos. Então não dá prazo para 175 ele ter tido uma mulher e ter tido esse tanto de filho, esses meninos ter crescido e depois ter dispersado eles para uma terra distante. Então o mais provável aqui é que, apesar dessa personagem ser muito nova para nós no relato da história, ela já estava presente. Então, em algum momento da caminhada, Abraão fez a besteira que ele já tinha feito com Agar. Ou seja, ele tomou uma concubina, ele tomou uma mulher ou alguém para ter como sua mulher. A gente não sabe como isso aconteceu, não sabe se teve aprovação de Sara, provavelmente teve, a gente não sabe por que isso aconteceu.
porque o texto não diz para a gente. Então, qualquer coisa que a gente diga sobre isso é conjectura. Então, nós ficamos só com a informação do texto bíblico, ou seja, Abraão casou. E aqui, casar aqui não foi um casamento, como é que eu vou dizer isso? Oficial. Mas ele tomou ela como esposa, assim como ele tinha feito com Agar. Porque a esposa de fato de Abraão só foi uma, que foi Sara. As outras duas mulheres que ele teve, Agar e, nesse caso aqui agora, Quetura, foram concubinas. Lembrando que o modelo bíblico de Deus é monogâmico. Então isso não foi necessariamente aprovado por Deus. Aliás, nunca foi aprovado por Deus que um homem tivesse mais de uma mulher. Não dá conta nem de uma, vai ter um monte. Mas vamos lá. Abraão casou com outra mulher que se chamava Quetura. Ela lhe deu à luz a Ginzã, Joquezã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Joquezã gerou Seba e Dedã. E os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. Isso aqui é porque trigêmeos, por isso que eram colocados dessa forma assim. Provavelmente eles eram trigêmeos. Os filhos de Midian foram Efa, Efer, Enoque, Abda e Elda. Todos esses foram filhos de Quetura. O que é que esse texto está mostrando para nós aqui? O que esse texto está mostrando para nós aqui é que a promessa que Deus havia feito a Abraão, que ele seria pai de muitas nações, se cumpriu. Se cumpriu naquele momento. Lembra que aquelas promessas elas têm um caráter imediato na vida de Abraão e um caráter espiritual, um significado espiritual. Todos nós, filhos da fé, somos filhos de Abraão e somos de nações diferentes. Cada um aqui tem origem distinta de onde veio e por aí vai. Mas nesse caso aqui, essa promessa ela está se cumprindo literalmente no tempo e no espaço. Por quê? Porque quando a gente vai observar quem eram esses filhos, ou quais foram as origens desses povos, você vai ver que esses filhos aqui de Quetura com Abraão deram origem aos povos da Arábia e deram origem aos povos da Síria. Então, nós estamos expandindo aqui a regionalidade, a nacionalidade da descendência de Abraão. Deus disse: você vai ser pai de muitas nações. E isso se cumpriu literalmente. Ele foi pai de muitas nações. E aqui, por isso que esse texto está aqui presente, para mostrar isso para nós. Porque senão, você vê, só entra Quetura e os filhos dela nessa parte aqui. Tantos capítulos que nós lemos até agora, nunca tinha ouvido falar dessa mulher nem de seus filhos. Mas agora ela entrou aqui. E qual é o propósito dessa narrativa estar aqui? Para mostrar para a gente que a promessa que Deus havia feito a Abraão foi cumprida. É por isso que esse texto está aqui. É por isso que isso está narrado aqui dessa forma. Mas o texto continua. Verso 5 diz assim: Abraão deu tudo o que tinha a Isaque, porém aos filhos das concubinas. Aqui reafirma a ideia de que Quetura estava na mesma categoria de Agar, ou seja, ela não era uma esposa legítima, mas era uma concubina. Por isso que concubinas aqui está no plural, que está se referindo a Quetura e a Agar, elas estão na mesma condição. Porém, os filhos da concubina que tinha Abraão deu presentes. Ainda em vida, os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra do Oriente. Aqui nós vamos lembrar mais uma vez que Abraão teve plena convicção do filho da promessa. Em Gênesis capítulo 17, depois isso vai sendo reafirmado, Deus diz que Isaque era o filho da promessa. Abraão tentou com Agar, agora a gente sabe que parece que tentou com Quetura também, a gente não sabe em que altura do campeonato isso aconteceu, mas Abraão tentou um atalho para o cumprimento da promessa de Deus. A gente viu que isso nunca deu muito certo. Quando a gente tem uma promessa de Deus, cabe a nós esperar o cumprimento dessa promessa e não tentar fazer cumprir a promessa de Deus, porque quem realiza o cumprimento da promessa de Deus é o próprio Deus. Então Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. O que significa isso? Que Abraão reconheceu em Isaque o verdadeiro herdeiro dele. Então Isaque foi o herdeiro. E os outros filhos? Bom, Ismael a gente sabe que foi expulso, então foi com a mão na frente e outra atrás. Agora, os outros filhos de Quetura, esse não. Esse o texto diz que Abraão foi generoso e deu presentes. Que presentes são esses? A gente não sabe.
Mas a gente sabe que Abraão tinha um coração generoso, então é possível que ele tenha dado posses a esses filhos, como animais, escravos, enfim, serviçais e coisa nesse sentido. E aqui que vem uma coisa interessante: o separou do seu filho Isaque. Por quê? Não é curioso que essa expressão esteja aqui? Ora, por que Abraão, ainda em vida, depois que esses meninos provavelmente cresceram, olha, está aqui um presentinho para cada um de vocês, agora faz um favor para mim. Pega aqui, ó, tá vendo o sol? E vai. Eu não quero vocês aqui nessa terra. Aqui eu quero só Isaque. O que Abraão estava fazendo aqui era preservar Isaque de um futuro conflito. Provavelmente o que passou pela cabeça de Abraão aqui era a ideia de que desses filhos, sendo filhos da mesma mãe, pudessem se unir contra o seu irmão predileto do pai, para tomar aquilo que Abraão tinha dado a Isaque. Então, a maioria dos teólogos vão caminhar nessa direção, e eu concordo com isso. A ideia é, vamos separar Isaque de qualquer possível futuro conflito. Então eu envio esses meninos para lá, eu dou presentes para que eles possam ter uma boa vida para lá, para que Isaque seja preservado na terra prometida, porque a terra prometida era aquela. Lembra? Quando vai escolher uma esposa para Isaque, o servo pergunta: se a mulher não quiser vir, eu posso levar Isaque para lá? Abraão: de jeito nenhum, você vai me prometer que você não arranca meu filho daqui. Por quê? Porque aqui é a terra que Deus prometeu. Nós não podemos sair daqui, porque sair daqui significa sair da presença de Deus, sair da aliança de Deus, sair da promessa de Deus. Então, Abraão está, dentro da sua capacidade, dando todos os meios possíveis para facilitar Isaque de experimentar dessa verdadeira aliança com Deus. Por isso tem essa separação. Mas aqui a gente vê mais uma vez, Deus cumpriu a promessa dele. Qual era a promessa? Você vai ter um filho, e desse filho virá a descendência santa. Depois Abraão descobre, ou melhor, Deus já tinha dito isso desde Gênesis capítulo 12, mas Abraão pensou que não era com Sara, e aí por isso que ele foi para Agar. Mas depois Deus diz: não é com Sara, é com ela. 90 anos de idade, mas vai ser ela, daqui um aninho, ela vai dar à luz. Ela vai dar à luz. E foi assim que aconteceu. Deus cumpriu a sua promessa. Mais uma vez, o texto continua, verso 7. Os dias de vida de Abraão foram de 175 anos. Aqui, mais uma vez, a gente vai voltar no capítulo 18, 17, a gente vai ver que Deus havia prometido a Abraão uma longa vida. Uma vida próspera e uma vida longa. E o que aconteceu? Uma vida próspera e uma vida longa. Ele viveu 175 anos, que para aquela altura do campeonato já era muito. Aqui os homens estão vivendo uma média de 120, 130, e ele já está com 175 e fazendo filho. Então, Abraão expirou e morreu após uma longa velhice e foi reunido ao seu povo. Os filhos dele, Isaque e Ismael, o sepultaram na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o heteu, em frente a Marré. O campo que Abraão havia comprado dos filhos de Et. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, o filho dele. Isaque morava perto de Beer-Lahai-Roi. Olha só que coisa interessante. Aqui algumas coisas interessantes. Primeiro, o cumprimento da promessa de Deus mais uma vez. Abraão viveu de forma longeva, Abraão foi próspero, Abraão foi abençoado por Deus, como Deus disse que ele iria ser. Segundo, curioso Ismael ter vindo para o enterro. Não é curioso? Porque Ismael estava longe. E aí a gente não sabe como que Ismael ficou sabendo desse negócio. Lembra que não tinha grupo de WhatsApp naquela época. Então Ismael estava ali para a direção do Egito, no sul de Israel, em direção ao Egito, que a gente sabe que quando ele fugiu com a mãe dele foi para aquela direção. E ali ele volta. Por alguma razão ele soube da morte do pai e ele volta. E isso mostra uma coisa muito interessante para nós. Mostra que Ismael tinha carinho pelo pai. Ele nutria amor pelo pai, mesmo o pai tendo expulsado ele.
E isso é muito interessante. Mesmo ele sendo, lembra qual que era o significado do nome Ismael? Jumento selvagem. É um cara da briga, é o da confusão. Diz que aonde ele morasse, ele ia arrumar confusão com seus vizinhos. É isso que significa. Mas por alguma razão, a gente não sabe por quê, ele volta. Aliás, há algumas hipóteses, claro. A primeira hipótese é a seguinte, que Ismael entendeu que ele não era o filho da promessa. Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese é que, apesar de Abraão ter expulsado Ismael, Ismael via o caráter de Abraão. Ele sabia quem era o seu pai. Ele sabia que o seu pai era uma pessoa temente a Deus, uma pessoa boa, uma pessoa show de bola. E por isso ele volta. Outra coisa interessante é que Ismael não nutria, ou pelo menos o texto parece mostrar isso para nós, nenhum tipo de mágoa para com Isaac. Você sabe o que me mostra isso tudo aqui? Que até um jumento selvagem pode ser quebrantado. Até um jumento selvagem pode ser quebrantado, pode ter o orgulho quebrado. Pode ter o orgulho quebrado. Então, se você é um jumento selvagem, há esperança para você. há uma expectativa positiva. Se você entendeu o amor de Deus, é possível que você se quebrante ao ponto de perdoar aquele que te expulsou, de amar aquele que supostamente tomou o seu lugar. Porque Ismael é o primogênito, mas ele não tem essa condição. Quem tem essa condição é Isaac, que veio depois. Mas ainda assim Ismael parece receber bem o seu irmão, vir na direção do seu irmão. Eles sepultaram juntos, aonde? Na terra que Abraão havia comprado. Mais uma vez, isso aqui é um significado do cumprimento da promessa de Deus. O que está acontecendo aqui é que Deus está fazendo com que Abraão repouse na terra que ele prometeu. Ainda não era a terra de fato, a terra não tinha sido conquistada por Israel. Israel nem existia aqui. Mas aqui é uma espécie de amostra grátis, uma espécie de medida cautelar. Você vai habitar nessa terra, morar nessa terra, como assim ele fez, e você vai morrer nela, e vai morrer de forma digna, ou seja, o direito dele de estar ali era dele mesmo, ele havia comprado essa terra de forma legal, como nós já vimos antes. E aí, o verso 11 termina com a seguinte expressão: depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, o filho dele. Essa expressão aqui não está por acaso. Essa expressão aqui é uma expressão de continuidade. Esse Deus que veio sobre Abraão, que abençoou Abraão, que prometeu derramar bênção sobre ele, agora que Abraão morreu, ele faz isso com a próxima geração, que nesse caso aqui era Isaque. Deus agora é como uma espécie de transferência, não no sentido místico da coisa, tá, gente? Mas no sentido de continuação. Deus abençoou Abraão e agora ele abençoa a sua descendência prometida, que no caso é Isaque. Isaque morava ali perto, era o único que ficou na terra, porque ali era a terra que Deus havia prometido. Esse texto ele mostra para a gente uma coisa muito simples. Deus cumpre as suas promessas. Deus não mente, Deus não falha, Deus não se engana, Deus não faz brincadeirinha. Eu quero trazer algumas promessas que Deus tem para nós. Olha só, primeiro, Deus prometeu a salvação da condenação eterna e a reconciliação com Ele. Nós vemos isso em João, em Romanos, em Efésios. Deus prometeu, você está entendendo isso aqui, meu irmão? Deus prometeu a salvação da nossa condenação. Não sei se você está sabendo, mas você está condenado para o inferno eterno. E você merece isso. Você merece isso. Mas Ele promete a salvação. Mas não só isso, a reconciliação, o relacionamento, a intimidade. Segundo, a vida eterna e a ressurreição. Deus promete uma vida eterna, onde a morte não nos alcança. Por quê? Porque nós seremos ressuscitados. Teremos um novo corpo, um corpo glorificado. Mas Ele também promete libertação do poder e do domínio do pecado.
Esse pecado que tanto domina a nossa mente e o nosso coração, nos conduz a pensamentos perversos e muitas vezes ataca a nós mesmos. Deus promete libertação sobre isso. Deus promete paz com Ele e paz interior. Paz com Deus e paz interna. Deus promete purificação dos pecados e da nossa consciência. A culpa que tantas vezes nós carregamos e que é pesada de carregar ao longo da nossa história de vida. Deus promete paz, purificação, redenção dessa culpa. Deus promete que nós somos adotados como filhos e herdeiros dele, ainda que não sejamos alguém que merece isso. Deus promete acesso completo a Ele através de Cristo. Deus promete que as nossas orações serão ouvidas. Deus promete o amor dele para conosco e a experiência de viver esse amor com irmãos em Cristo. Deus promete esperança total com a volta de Cristo e com a consumação da história. Isso aqui são só algumas coisas. Essa lista aí foi o que coube num slide. Porque senão eu ia ter que fazer uns 10, 15, 20 slides aqui das promessas de Deus. Por que eu estou trazendo isso aqui, meu irmão? Porque você precisa se apropriar dessas verdades. Você precisa crer nisso de todo o coração. Mas isso precisa vir por seu entendimento de forma tão extraordinária, que toca o seu coração e ressignifica quem você é. Porque Deus prometeu. E se Ele prometeu, o que vai acontecer? Vai acontecer, vai se cumprir. Não há possibilidades, ainda que você tente tomar atalhos, como Abraão tentou, ainda que você tente desviar a rota, ainda que você tente fazer diferente, ainda que haja percalços, ainda que haja dias maus, ainda que haja momentos em que você não acredite mais, como foi o caso de Sara, quando Deus falou que ela ia ter um filho, de um ano depois ela riu. Eu falei, esse homem está doido, como é que eu vou ter filho? Está 90 anos. Ainda que pareça absolutamente impossível o cumprimento dessas promessas aqui que nós estamos lendo, ainda que pareça que o pecado é forte demais e que ele me domina e que não tem como eu vencer ele, ainda que pareça que eu não posso ter intimidade com o Pai porque eu sou sujo demais, ainda que pareça que eu estou orando e Deus não está me ouvindo, isso não é a verdade. A verdade é que você é filho, adotado, envolvido em amor, que desfruta de plena intimidade e que o Pai inclina os ouvidos, porque Ele tem prazer em ouvir o que você tem a falar. Porque eu sei que tudo isso é verdade, porque Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Ele é um Deus que cumpre as suas promessas. E muitas vezes o nosso coração se esquece disso. E quando a gente se esquece disso, meu irmão, é triste. Porque aí a gente esquece quem nós somos. Aí o que resta é essa sociedade caída. O que resta são esses relacionamentos envoltos do pecado. O que resta são as nossas mãos e o que elas podem produzir. E se você já experimentou do que suas mãos podem produzir, sai alguma coisinha boa, mas sai muita coisa ruim também. Se o que resta é só o que sua cabeça pode decidir, você pode tomar umas decisões boas, mas imagina as ruins. A palavra não é sorte, a sorte é só uma expressão, mas o nosso privilégio, essa é a palavra, o nosso privilégio é que Deus está conduzindo a nossa história, porque assim como nós estamos vendo aqui na vida de Abraão, em que Deus no último segundo quis deixar claro, o texto está querendo deixar claro para nós,
Olha, ele foi pai de muitas nações, ele viveu muito, ele foi um homem próspero, eu dei o filho prometido para ele, eu abençoei o filho que eu prometi a ele. Assim como Abraão experimentou todas essas verdades de Deus, eu e você devemos também experimentar. Por isso, o que devemos fazer então? Em primeiro lugar, Deus é um Deus que cumpriu e cumprirá todas as suas promessas. Todas. Não tem uma que vai ficar assim, puxa, não deu tempo. Nossa, olha, por pouco. Não, não vai acontecer isso. Deus vai cumprir todas as promessas dele. Por que eu sei disso? Porque ele já cumpriu muitas das que ele já prometeu. Segundo lugar, qual o efeito que essa certeza gera no seu coração interno? Sabe qual alguns efeitos que isso pode gerar no nosso coração? Você não deveria se sentir o patinho feio, o rejeitado, o abandonado, o esquecido. Você não deveria se sentir assim. Porque o Deus Criador rasgou os céus, se fez homem, andou entre nós, morreu naquela cruz, pagou os meus e os seus pecados, venceu a morte, nos fez vencedores sobre a morte, nos adotou como filhos eternos, nos deu a herança do céu, para dizer, você é filho. Eu não sou o patinho feio, posso não ser o mais bonito, mas eu não sou o patinho feio. Eu sou filho de Deus. Eu sou herdeiro de Deus, eu sei quem eu sou. Eu não sou alguém que está vagando nesse mundo sem saber para onde vai. Não, eu sei para onde que eu estou indo. E eu sei qual é o meu propósito. O meu propósito é glorificar a esse Deus que me chamou, que me salvou, que me redimiu, que ressignificou a minha história. O meu propósito é mostrar isso para as pessoas. Mas qual o efeito que essa certeza gera na sua maneira de se relacionar com o outro? Será que isso gera algum tipo de efeito? Ter a certeza dessas promessas de Deus gera algum tipo de efeito na maneira que a gente se relaciona com o outro? É claro que sim. Porque eu me relaciono com o outro com mais compaixão, com amor, com capacidade de perdoar e de pedir perdão. Por quê? Porque Deus me perdoou. Porque Deus me resgatou, porque Deus ouviu o meu clamor. Preste atenção. Deus é soberano, certo? Supremo Criador. Ele sabe o que você vai pensar. Ele sabe. Mas ainda assim, o Salmo 40 diz que ele inclina os ouvidos para ouvir o nosso clamor. Ele diz que ele dá atenção para ouvir o que ele já sabe que nós vamos falar. E nós não temos paciência de ouvir o outro. E nós não temos paciência de ouvir a dor do outro. Entende como isso interfere na maneira que a gente vai se relacionar? Nós precisamos experimentar os efeitos que essa certeza das promessas geram no nosso coração. Quarto, Deus cumpre as suas promessas apesar das nossas falhas. Isso aqui é bom demais. Pastor, mas é o seguinte, eu tinha uma caminhada boa com Deus. Joia, minha caminhada era boa demais. Mas eu vim pisando tanto na bola, sabe? Eu vim fazendo tanta coisa assim. Eu, sinceramente, nem sei se Deus me recebe mais. Eu não sei, eu acho que o meu caso é um caso um pouco diferente. É porque você não entende a minha história, você não sabe o que eu fiz. Eu não preciso saber, meu irmão. Eu sei a história de Abraão. Abraão fez coisas horrorosas. Abraão desconfiou de Deus na cara dura. Abraão tentou tomar as rédeas da vida dele das mãos de Deus. E ele não fez isso só uma vez. Ele não fez isso só 2 vezes. Ele não fez isso só 3 vezes. Ele fez isso várias e várias e várias e várias e várias vezes.
E Deus não desistiu de Abraão. Deus não deixou de cumprir as promessas dele na vida de Abraão. Deus não mudou de opinião sobre Abraão. Deus não refez a história porque Abraão falhou. Não! Deus cumpriu a promessa dele, apesar das falhas de Abraão. Se você quer uma história mais pesada, vai para Davi. Davi é um pouquinho mais pesado. Por que um pouquinho mais pesado? Porque Davi matou gente demais. Davi matou tanta gente que na hora de construir o templo, Deus falou assim, não, aí você está de brincadeira comigo, não dá. Eu gosto mais de você, Davi, mas assim, você tem muito sangue na mão. É muito, aí vai passar um pouquinho da conta, aí não rola. Você tem que entender o que Davi fez, mas não só isso. Se Abraão teve 2 concubinas, Davi teve mais de 500. Davi foi o pior pai da história da humanidade. O pior, não tem nenhum pai pior do que Davi. Se você acha que você é um ruim pai, lê a história de Davi. Você vai ver, não, realmente isso aí eu não fiz. Por exemplo, um irmão estuprou a irmã. Falou para o pai Davi, o que Davi fez? Nada. Ô meu filho, não faz isso não. Fala o seguinte, fica um pouquinho isolado ali, só um tempinho para nós. Sai do cenário, só para esfriar um pouquinho. Só para você ter uma ideia do tipo de pai que Davi foi. Deus deixou de cumprir as promessas na vida de Davi? Deixou? Parece que no Novo Testamento diz que Jesus é da linhagem de Davi. Tem um cego que tinha uma vez que ele estava na porta de uma cidade e ele gritava assim, filho de Davi, tem compaixão de mim. Você tem ideia de que o Messias prometido era conhecido como filho de Davi? O cara que matou, o cara que mentiu, o cara que enganou. É esse cara. É esse o cara. E assim, meu irmão, a gente pode pegar qualquer personagem que você quiser da Bíblia. Qualquer um. Qualquer um que você quiser pegar, está tudo certo. Você vai ver que a promessa de Deus se cumpre apesar de nós. Apesar de nós. E isso é maravilhoso. 5º lugar. O propósito da promessa de Deus vai além de nós. Isso aqui é interessante. Abraão morreu, mas ele não era aquele que tinha sido chamado para viver a aliança, ele não era o grande pai da fé, ele não era o alvo da promessa de Deus, e agora morreu, acabou? Não, não acabou não, porque a promessa de Deus vai além de nós. A história de Deus é muito maior do que a nossa história. Nós fazemos parte dela por privilégio, nós fazemos parte dela por amor e por graça de Deus. Mas a história de Deus, a história da aliança de Deus, não se resume à minha pessoa ou à sua pessoa. Ela vai para além de nós, e isso é maravilhoso. Isso é bom demais. Porque ainda que pessoas queridas, ainda que pessoas que foram extremamente importantes na história, na nossa história particular, já não estejam mais aqui, tenham falecido, a promessa de Deus não morreu com aquela pessoa. A realidade de quem eu sou não morreu com aquela pessoa. É por isso que o texto diz, e ele abençoou a Isaque. Ele abençoou ao seu filho. Deus abençoou, porque aquela bênção, ela passava por Abraão, mas ela não era de Abraão. Último lugar. Deus sabe que as promessas de Deus irão se cumprir. Estou doido aqui, gente. Saber que as promessas de Deus irão se cumprir pode gerar em nós 2 percepções sobre a vida. Primeiro, desespero, pois a promessa de Deus vai se cumprir apesar de mim. Então você pensa assim, bom, então lascou. Então, eu não tenho poder de mais nada. Agora que eu estou desesperado mesmo, porque tem gente que é bem ansiosa assim nesse sentido, né? Se eu não souber o que vai acontecer amanhã, pastor do céu, eu infarto. Essa é uma perspectiva. Deixa eu te falar, o mundo vai acabar. Jesus está voltando, a coisa vai ficar feia. Você está achando que está ruim? Nós não estamos nem no princípio das dores ainda.
Nem no princípio. Vai ser muito pior do que o que a gente está vivendo agora. Esse negócio de estar aqui, ó, igreja reunida, meu irmão, se a gente soubesse, se essa convicção de que o mundo vai piorar fosse real no nosso coração, a gente não ia perder a oportunidade de estar junto assim, não. A gente ia fazer o que tivesse que fazer para estar junto. Porque isso aqui, meu irmão, daqui a algum pouquinho de tempo, eu acho que nós vamos experimentar isso ainda. Vai ser proibido. Nós não vamos estar juntinhos aqui, não. Isso vai acontecer. Não, o que a gente pode fazer para mudar isso? Vamos fazer o seguinte, vamos governar o nosso país. Que os evangélicos agora tomem conta e a gente vai triunfar sobre o mal dessa terra. Mas só se você está lendo outra Bíblia. Porque a que está escrita aqui é ladeira abaixo e nós já começamos a descer. Sabe carro sem freio? Não tem nada que para, meu amigo. Aqui agora é só quando chegar no fim da ladeira. Mas a segunda perspectiva de vida que pode trazer sobre a sua vida é paz. Pois a promessa de Deus vai se cumprir apesar de mim. Então eu tenho paz. Eu tenho paz. Eu tenho paz porque apesar de eu ter crescerem nesse mundo e de mim falhar eles, eu confio mais em que eu posso fazer ou do que o mundo pode oferecer. Então eu tenho paz. Eu tenho paz. Apesar do meu casamento não estar muito legal, apesar das minhas relações não estarem muito boas, porque eu atrapalho, porque eu falho, porque eu esqueço das promessas de Deus, quando eu me aproprio dessas verdades, eu tenho paz. E aí eu sou capaz de olhar para o outro com compaixão, com amor. Eu sou capaz de admitir os meus pecados, os meus erros. Eu sou capaz de dizer, me perdoa. Porque quando eu sei que Deus está no controle, meu amigo, eu vou no banco do passageiro dormindo. Eu vou tranquilo. Já viu, tem gente que não dorme com outra pessoa dirigindo, já viu isso? Meu pai é um cara desse. Era, que agora ele dorme de qualquer jeito, mas antes ele não dormia. Mas ele dormia de jeito, ficava apavorado, desesperado. Se fosse minha mãe dirigindo então, meu Deus do céu. Mas se eu sei que Deus está no banco do motorista, eu vou no banco de trás, curtindo a viagem, olhando a paisagem, descansando. Meu coração está em paz, eu estou ansioso. Porque Deus está no controle. As promessas dele vão se cumprir. Vão se cumprir. É isso que a gente está vendo aqui na vida de Abraão o tempo inteiro. Deus fez cumprir as suas promessas. E aí a pergunta que nos resta é o seguinte: qual é a sua percepção? De desespero ou de paz? De ansiedade ou de tranquilidade? Para encerrar, saber que Deus cumpre as suas promessas apesar de nós, deveria gerar em nós profunda paz, pois seremos filhos aceitos e aprovados por causa da sua promessa. Jesus está voltando e Ele irá restaurar toda a criação de uma vez por todas. Aleluias. Aleluias, meu irmão. Deus vai cumprir a sua promessa. Isso deve gerar em nós paz. Eu queria que você fechasse seus olhos. Vamos orar a Deus pedindo essa paz. Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor, Deus. Porque muitas vezes, Pai, o nosso coração se perde. Nós achamos que nós podemos conduzir a nossa história de vida com base na nossa capacidade, na nossa força, naquilo que nós construímos. E nós esquecemos que, na verdade, nós estamos vivendo a sua história e não a nossa. Nós esquecemos, ó Pai, que o Senhor está no banco do motorista e não a gente. Pai, nós esquecemos, ó Pai,
E por isso nosso coração se desespera. Por isso nosso coração enche de ansiedade. Por isso nosso coração clama. Porque dói. Porque nós falhamos, nós nos frustramos. E isso causa profundo desespero em nós, ó Pai. Mas nessa manhã, Deus, nós queremos pedir ao Senhor: ministra a paz do Espírito Santo do Senhor sobre os nossos corações, Pai. Pai, em nome de Jesus, nos faça apropriarmos das verdades da promessa do Senhor, ó Pai. Nos faça ter convicção de que essas promessas vão além de nós, apesar de nós. Nós continuaremos sendo seu filho, amado do Senhor, envolvido em teus braços, ó Pai. Alguém que o Senhor tem prazer em ouvir, mesmo que seja a mesma história, mesmo que seja o mesmo clamor, mesmo que seja a mesma dor, o Senhor continua inclinando os ouvidos para nos ouvir, ó Pai. E nós queremos louvar o teu nome por isso. Nós queremos adorar ao Senhor por isso, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, nos faça nos apropriar dessas promessas. Viver segundo essas promessas, ó Pai, e caminhar com a leveza que essas promessas nos dão, Deus. Pai, abençoe a cada um de nós aqui, a cada família aqui representada, ó Pai. Que o Senhor dispense da tua graça, hoje e por todo sempre. Amém. E que agora a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o eterno Pai, e as consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre todos nós e todo o povo do Senhor reunido sobre a terra, hoje e por todo sempre. Amém, amém e amém.